Paz do Senhor, meu amigo Jefferson Oliveira, tudo bem? Me explica aí, suas palavras, como vencer, na sua opinião, a perspectiva bíblica, como vencer o pecado de estimação? Diz pra gente aí, para os nossos ouvintes, como, à luz da palavra de Deus, a gente pode vencer um pecado de estimação. A paz do Senhor. Bom, aqui respondendo a pergunta do nosso amigo Igor, que me fez aqui a pergunta de como vencer o pecado de estimação. Eu creio que cada um poderia dar uma resposta diferente, né? Cristocêntrica, com base também na sua experiência de vida, do que ela superou, que ela consegue lidar, conseguiu e consegue lidar com seus pecados, com seus desejos diariamente. Mas aqui respondendo pela graça e misericórdia de Deus, quando a gente fala de pecado de estimação, nós estamos falando de algo que a pessoa não consegue dizer que não, porque de alguma forma aquilo foi tomando o interior dela, a fonte do prazer, a fonte do desejo da vida dela, no qual se concentra seus pensamentos diários. E muitas das vezes a pessoa, por alguma frustração da vida, ela corre para esse pecado, sabe? Alguma mágoa da vida, ela vai correr para esse pecado, sabe? Esse pecado de estimação vira também um escape para muitas das coisas que ela passa de errado, de incomum, de mágoa, de frustração. Então, esse pecado de estimação, de uma certa forma, ele não só, ela impede essa pessoa de viver, ela fica não só aprisionada, mas logicamente, ela fica aprisionada devido também àquilo que Deus está falando, aquilo que Deus pode mostrar para a vida dela. Porque ela começa a ficar insensível às coisas de Deus, sabe? Ela fica surda para as coisas de Deus, ela fica cega para as coisas de Deus. Porque o pecado de estimação, ele vai matando, minando a nossa o nosso prazer por estar na presença de Deus, nossa vontade de querer estar lá, ou quando não, nos coloca culpa. A pessoa vai se sentindo cada vez mais culpada, mais miserável ao ponto de não poder estar na presença de Deus, não se sentir bem na presença de Deus. Que ela se sente cada vez mais culpada, miserável ao ponto de eu não era para estar aqui. Bom, o pecado de estimação, quando a pessoa está nesse nível, eu gosto de lembrar de uma ilustração que se eu tenho dois copos, um com muita lama e o outro cheio de água, água pura, filtrada. E eu pingar só um pinguinho de lama nesse copo e eu der para você beber, você não vai beber. Porque um pingo de lama contamina toda aquela água que é limpa. Ao mesmo tempo que se eu pegar um pouco de água limpa e jogar naquele copo que está cheio de lama, você ainda não vai beber. Porque um pouquinho de água, um pingo de água, não torna aquele copo cheio de lama puro. Mas um pingo de lama contamina todo o copo de água, a água que está limpa. Eu quero dizer que para você beber o copo, você beber a água que está naquele copo, você precisa jogar mais água, mais água, mais água, transbordar e transbordar e transbordar ao ponto daquela impureza, daquele pouco de lama que estava lá naquele copo, ir embora de vez. Então, a gente precisa colocar coisas puras dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz que quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, ó, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, amigos, o que é verdadeiro, o que for honesto, o que for justo, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, se há virtude, se há louvor, pensai nisso. Comece a colocar coisas puras dentro de você. Ore mais, leia mais a palavra. Estude coisas que vai, sabe, te edificar. Para que você venha aprender a cada vez mais a pensar
em coisas que te edificam, para te dar força. E tem mais. Porque quando a gente entende o quão terrível é as trevas, o que ele faz conosco, a situação que nos deixa, a gente entende quão valioso é a luz. Sabe? Quando você entende o que as trevas podem fazer com você, de te cegar, sabe? Você não consegue enxergar mais as bênçãos de Deus. Você vira uma pessoa pessimista, você vira uma pessoa que pra tudo tá dando errado, tudo tá ruim, tudo é o diabo que tá fazendo, a porta nunca se abre. O mundo nunca está bom para você. A vida nunca está boa para você. O culto nunca está bom, a pregação nunca é boa. Sempre tem algo de ruim. Então, gente, a gente precisa renovar o nosso entendimento. Porque se você não renovar o teu entendimento, você continuar com as coisas velhas, o pecado de estimação, vai continuar sendo um problema para você. Então, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensar. Então, se nesses poucos minutos, se eu posso dizer por onde você pode começar, e tu começa por aí. Aos poucos, você vai conseguindo dizer que não. E você vai entender o quão valioso é a luz para a sua vida.